Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com conteúdo que eu creio que é importante para todos nós. Todo domingo a gente produz um conteúdo inédito, pessoal. E com certeza, na medida do possível, a gente não deixa de fazer esse conteúdo. Porque são conteúdos assim que eu creio que é importante para a nossa vida. São coisas do nosso dia a dia, coisas que são importantes, coisas que transformou a minha vida, que está transformando a minha vida e eventualmente vai transformar a vida das pessoas que praticam o que a gente ensina nesses conteúdos. E geralmente é uns conteúdos voltados, né, para o desenvolvimento pessoal, para a gente fazer com que a nós seja, cada dia que passa, um ser humano 1% melhor. Né, pessoal? Que eu sei que nessa loucura desse mundo, as pessoas às vezes com seus afazeres, né, estressadas, com seu trabalho, estudo, com várias preocupações, e às vezes as pessoas acabam deixando de lado essa parte do comportamento, essa parte do seu eu, né? Você acaba deixando de lado o seu eu, você acaba deixando o entretenimento, você acaba deixando você de lado e acaba focando nas pessoas aí fora, no mundo aí fora. E de repente você vai ver, com o tempo já passou meses, anos, e de repente você está com a sua vida assim empacada, estacionada em uma situação e você não vê desenvolvimento, porque você de repente não separou o tempo para você mesmo, para si próprio. Você preenche todo o seu tempo com as coisas aí fora, com o seu trabalho, com os seus estudos, com as pessoas, e acaba esquecendo de si próprio. E é importante, gente, sempre nesses conteúdos eu acabo batendo nessa tecla que é importante as pessoas se enxergar. Porque o reflexo que nós temos, o que você passa para as pessoas, genuinamente o que você é aqui por fora é exatamente o conteúdo do que você tem dentro de você. Então é importante, assim que, né, como a árvore, né, você conhece quando uma árvore é boa, que dá frutos bons, ótimos, devido à sua estrutura que foi feita, que é a sua raiz, a sua essência, essa semente é uma semente boa e a sua raiz está bem fixada na terra boa para que ela tenha frutos. Então assim é a nossa vida, né? A preocupação nossa, digamos assim, que a raiz que fica por baixo da terra exatamente é o nosso interior. Então é importante você limpar o seu coração, né, de mágoas, de rancor, deixar sua mente mais leve, mais, digamos assim, mais refrigerada. Eu sei que a gente armazena muitas coisas, né, gente? Tamanhas preocupações, tamanhos problemas, a gente armazena muitas coisas no nosso coração e na nossa mente. E como as pessoas, normalmente no mundo de hoje, elas não conseguem administrar algumas situações, e aí o que acontece? Acaba estourando em algum órgão letal, né? Ou é na mente ou é no coração. Eventualmente um ataque fulminante no coração, ou um AVC, ou um aneurisma, ou coisa parecida. Ou seja, vai acabar afetando um desses nossos órgãos vitais, né? Então é importante, gente. Então isso é saudável, você cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, cuidar dos seus sentimentos, para que não aconteça isso. E o intuito desses conteúdos, gente, é nesse sentido. Esses nossos conteúdos, pessoal, que eu faço semanalmente, todo domingo,
é voltado para isso. Voltado para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento de nós, seres humanos. A gente vive num mundo, pessoal, onde tem muitas guerras, né, de nações contra nações, às vezes por coisas, por mesquinharia, né, por dinheiro, por poder, por posse de petróleo, ouro, terras, etc. E também existe guerras dentro das famílias, né? Guerras nos seus laços afetivos, nos seus relacionamentos também existe guerras, né? Existe muitos casos, né, de pais que não falam com os filhos, de filhos que também não falam com os pais, de irmãos que vivem em pé de guerra. E de repente, né, gente, às vezes por motivo bem assim tosco mesmo, às vezes por causa de dinheiro, né? Às vezes por algum emprestou um dinheiro, aí ficou devendo, o outro não pagou, aí virou uma briga, aí discussões, acabaram vias de fato e de repente ficaram com mágoas e as coisas ruins atraídas no coração das pessoas, dos irmãos, né? E isso não é coisa assim que acontece poucas vezes, não, gente. Existe uma grande parcela da população que está nessa situação de guerras na família, guerras dentro da sua própria casa. E o conteúdo, pessoal, que eu quero abordar, né, nesta noite, eu sei que vai, de repente, dar um tapa na cara de muitas pessoas, digamos assim, na cara da sociedade, mas é importante tocar, gente, nessa ferida. Eu creio que este conteúdo eu não produzi essa semana. Aliás, esse conteúdo eu resolvi fazer aqui de improviso neste momento aqui, né? Há poucas horas atrás, há umas 2 horas atrás, eu tinha um compromisso em São Paulo e eu cheguei agora há pouco, então eu não tive tempo hábil para produzir um conteúdo mais robusto. Mas eu vou fazer algo de improviso e não é porque é improviso que não vai ser importante, não vai ser relevante. Eu faço, geralmente os meus conteúdos eu faço de todo o meu coração, do fundo da minha alma, assim eu procuro passar o meu melhor. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é o rasgando o meu coração, é o que está dentro de mim realmente. O que eu sinto e o que eu acho importante, relevante para passar para todos nós. E com certeza, eu creio que todos nós, muitos vão sair, é lógico, de repente um pouco magoados, feridos. Mas, gente, isso não é o meu intuito, é de todo o meu coração. A intenção desse conteúdo é tocar realmente nessa ferida. E é importante, gente, às vezes se sentir um pouco de dor, porque de repente, depois da dor, vem realmente o sucesso, vem a transformação das vidas, transformações dos corações, transformação da mente das pessoas. Então, o tema que eu quero fazer, como na introdução eu abordei muito essa situação em relação a guerras, principalmente guerras em famílias mesmo, guerras com as pessoas de um relacionamento próximo a vocês, sabe? E, gente, isso não vai levar a nada. Isso vai fazer com que essa ferida fique cada vez mais pior. Essas feridas, essas mágoas, esses rancores, esses ódios, enquanto vocês não resolver essa situação, vai ser cada vez pior, né? E toda vez que às vezes a pessoa vai abordar a situação, ou a pessoa vai encontrar aquela pessoa que de repente magoou, e ela vai ver na frente, volta realmente na mente, no coração dela aquela mágoa novamente,
ou seja, revivendo aquela ferida, depois acaba entrando numa discussão novamente. Então, eles acabam até se distanciando, se esfriando, cada um fica para um lado, porque se os dois se encontrarem, vai virar um pé de guerra, vai sair faísca e vai acabar virando uma briga, outra briga novamente. E o intuito desse conteúdo, gente, como eu falei para vocês, é tocar realmente nessa ferida. E eu tenho aqui, gente, nesse conteúdo, a solução para esse problema. Fácil não vai ser, mas se todos vocês, todos nós, estiverem dispostos a ser humilde para reconhecer que de repente nós estamos errando em algumas coisas, já é um passo para a gente mudar, transformar a situação. E qual que é o tema, gente, que eu quero abordar para vocês aqui? O perdão. Gente, não é fácil, né? O perdão, pessoal, eu creio que é um dom de Deus. É um dom que Deus deixou para nós, para a gente usar na nossa vida, para fazer com que algumas feridas que atravessam anos, às vezes gerações, essas feridas possam ser estancadas, possam ser curadas. Né? E o perdão é uma palavrinha pequena, mas ela é de um poder extraordinário, pessoal. E quando as pessoas entenderem isso, entenderem que o conceito real da palavra perdão, o que realmente é perdoar as pessoas. Nossa, gente, muitas coisas vão ser resolvidas. O problema é que as pessoas, como eu falei, elas não são humildes para reconhecer os seus erros. E normalmente é assim, né? Fulano pisou na bola. Foi ela que pisou na bola, então não vou perdoar ela. Mas se essa pessoa vir pedir perdão, você não vai perdoar. Entendeu? Então, gente, é importante uma das partes ceder. Se uma das partes não ceder, esse ódio, esse rancor, essa guerra vai se arrastar por muito tempo, por anos, por gerações. De repente as pessoas vão morrer, vão sair, vão falecer e a mágoa, o ódio ainda continua. Porque ela não pediu perdão para a pessoa, então a pessoa acabou falecendo e ela não conseguiu resolver, e essa ferida não vai cicatrizar, não vai resolver. Então, enquanto é vida, há esperança. Então, o conteúdo é exatamente nesse sentido, pessoal. Não importa, mas Mateus, você não sabe o que fulano fez para mim. Fulano me traiu, fulano fez... sabe? Gente, eu não quero saber exatamente os motivos. O que é importante é você pedir perdão, é você oferecer perdão para as pessoas, as pessoas virem até você pedir perdão, você aceitar o perdão. E geralmente, gente, é algo de coração, não é da boca para fora. É perdoar mesmo, é colocar uma pedra em cima disso e tocar a sua vida. E normalmente, pessoal, quando você não libera perdão, a sua vida fica, gente, fica muito amarrada. Fica, você fica com um fardo muito pesado. E mesmo que foi a pessoa responsável de ter magoado você, libere o perdão para ela. Perdoa essa pessoa. Porque, né, quando você faz isso, não é mais sobre a pessoa, é sobre você. Você está preocupado com você, com o seu coração, com a sua mente. Então, quando você libera o perdão, mesmo de repente se a pessoa não merecer, mas quando você libera esse perdão, você tira um peso dentro de você. Vocês não têm ideia, gente, do alívio que vocês vão ter quando realmente você, genuinamente, perdoar os erros das pessoas, perdoar a traição.
Eu sei que existe vários conceitos aí, né, de traições. Mas, gente, vou ser sincero pra vocês. Sabe, eu já tô num patamar assim que eu não tenho mais que papas na língua, eu não tenho mais que ficar medindo palavras. Não importa a traição que fizeram com você. Libere o perdão. Que vocês vão ver realmente o fardo pesado que você outrora tinha, como que vai aliviar na sua vida esse fardo. Pode ter certeza, gente. E ceda pelo menos uma vez, sabe? Você vai ter benefícios extraordinários. Assim como eu falei para vocês, o perdão é um dom de Deus. O perdão, Deus instituiu isso para nós, para a gente justamente tirar esse peso. Porque se você analisar, gente, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Não existe ninguém perfeito, só existiu um. E quando você não libera o perdão, sabe, que benefício você vai ter? Você vai ser igual as pessoas que não liberam perdão e vê como que está a vida dessas pessoas. Pode ter certeza, você tem exemplos próximos de vocês. As pessoas que não conseguem perdoar, que não liberam perdão. Olha para a vida delas. Pode ter certeza, essas pessoas, seja sincero, elas são 100% felizes, gente? Vocês conseguem admitir, assim, garantir realmente que realmente essas pessoas são 100% felizes? Eu tenho a convicção, gente, eu tenho quase certeza que não são. Não são. Como que pode? Quando uma pessoa não perdoa, juntamente com ela não perdoar, ela alimenta mais esse ódio, mais esse rancor. Consequentemente, isso leva a outras situações ruins. Porque com certeza essa pessoa também não vai desejar o bem para essa pessoa que ela não perdoou. Se precisar dar um empurrãozinho para que essa pessoa caia no buraco, a pessoa vai fazer isso. Então, como que pode essa pessoa ser 100% feliz, gente? Não é possível. Não existe isso. Então, gente, eu falei para vocês que eu quero tocar nessa ferida. Eu tenho certeza que, convicção que vai ter muitas pessoas que não vão gostar desse conteúdo. E eu vou ser sincero para vocês, gente, eu tô um pouco me lixando. Eu quero falar de todo o meu coração, o que está dentro de mim, o que eu sinto dentro do meu coração. E cabe a vocês ser inteligente, ter sabedoria de discernir exatamente esse conteúdo e usar na sua vida. Se mesmo você aprendendo com esse conteúdo, mesmo você eu mostrando aqui os exemplos importantes de como que é importante perdoar, e mesmo assim você não quer admitir, você não quer perdoar, fica a seu critério. A vida é sua. Entendeu? Então, mas não vai reclamar também da sua vida. Não vai reclamar de que sua vida não vai para frente, de que você não consegue ter sucesso. Porque algo importante na sua vida para você resolver que você não está resolvendo, você não está conseguindo resolver. Uma coisa mal resolvida. Com seu irmão, com seu pai, com seu amigo, com seu primo, com seu tio, sei lá quem que seja. Com seu patrão, com seu funcionário, enfim, com seu colega de trabalho. Gente, então, não vou me cansar de falar isso, de bater nessa tecla, pessoal. É importante vocês perdoarem. Tive vários exemplos na minha vida que eu liberei perdão para muitas pessoas, que eu perdoei muitas pessoas. Teve situações que de repente eu não tinha culpa, mas mesmo assim eu
eu adquiri uma meia-culpa para, assim, para perdoar, colocar uma pedra em cima disso, virar a página e tocar minha vida. E eu tive resultados, gente, extraordinários. A minha vida, sabe, se tornou mais leve. Hoje em dia, pessoal, eu vou ser sincero para vocês, que eu sou ser humano, né? Que não dá para assim, ter 100% essa convicção. Mas assim, na medida do possível, gente, dificilmente ódio, rancor entra dentro do meu coração. Dificilmente eu não vou perdoar alguém, gente. Sabe, todo o mal que as pessoas me fizeram, eu vou ter que ser sincero, rasgar meu coração aqui para todo mundo, para as pessoas, até as pessoas de repente que pediu perdão para mim, de repente ela achou que de repente eu não fui sincero, ou de repente não está bem resolvido. Todas as pessoas que fizeram mal para mim, vocês estão todos perdoados. Todos perdoados, é do fundo do meu coração, do fundo da minha alma. Deus está vendo isso. Vocês podem, eu libero esse perdão. Vocês podem ficar tranquilos, vocês podem seguir a vida de vocês, seguir o seu rumo e tenha muito sucesso na vida de vocês. Tá bom? Então, esse era o recado que eu queria passar para as pessoas, de repente, que fez algum mal, pisando na bola comigo em alguma coisa. Vocês estão todos perdoados. Tá bom, gente? E segue a vida de vocês. E o que eu quero que vocês façam? Essas mesmas pessoas que eu perdoei. Que vocês também, com certeza, perdoem as pessoas que de repente fizeram algum mal, te deram algum prejuízo em algum sentido. Perdoa essas pessoas, gente. Esse é o clima, sabe? Essa é a energia que eu quero passar para vocês. Libere o perdão para que você tenha uma vida extraordinária, uma vida de muito, muito, muito sucesso. Tá bom, gente? Então, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. É para atingir exatamente, gente, no coração de vocês, sabe? Para tentar quebrar o coração de vocês. Tem muitas pessoas, gente, que tem o coração muito duros. Gente, aonde vocês vão parar com isso, com esse coração duro? De repente, seu filho está se humilhando em pedir perdão para você e você não perdoa. O seu pai está se humilhando diante de você para pedir perdão e você não perdoa. A sua mãe, etc. Entendeu? Não importa. Gente, seja humilde, por favor. Vocês vão colher frutos extraordinários com essa atitude de perdoar. Tá bom, gente? Então esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Eu tenho certeza absoluta, gente, que igual vocês chegaram nesse conteúdo, vocês não vão sair. Pode ter certeza. E assim como eu falei para vocês no início do conteúdo, é uma coisa que eu fiz de todo o meu coração, gente, de improviso. E pode ter certeza que foi um conteúdo bem relevante, que vai transformar muitas vidas, vai quebrar muito coração, tá bom, gente? Libere o perdão, gente, para as pessoas, tá bom? E perdoe também as pessoas, tá? E essa é a energia, esse é o objetivo para que todos nós vivamos num mundo, numa família mais unida, mais harmônica, num país mais harmônico, de paz, gente, tá bom? O mundo precisa de muita paz, as famílias precisam de muita paz, tá bom, gente? Fique com Deus, tá bom? E não se esqueça, gente, se inscreva no meu canal, tá bom? Aquelas pessoas que ainda não são inscritos. Tem muita gente que vê os meus conteúdos, gente, e ainda não se inscreveu, pessoal. Me ajuda, gente, a fazer com que esses conteúdos atingem mais pessoas, milhares de pessoas que estão precisando desse conteúdo, precisando de ouvir essa palavra que vai transformar a vida das pessoas. É uma semente que vocês estão plantando e vocês vão colher resultados extraordinários, gente. Tá bom? Então, faça isso. Se inscreva no meu canal, compartilha com seus amigos, com as pessoas mais próximas de vocês. Dá um joinha também, gente, não se esqueça no meu conteúdo, tá bom? E com certeza, semana que vem estaremos preparando um conteúdo bem relevante para todos nós, tão relevante quanto esse,
Tá bom, gente? Fique com Deus, sinta-se todos abraçados aí, tá? E semana que vem estamos nós novamente nesse mesmo canal. Tá bom, gente? Fique com Deus, uma ótima semana a todos e até semana que vem.